São 6h02, nós estamos ao vivo, você pode participar no Manhã no Ar com a gente, manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes, é só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp. Anota aí, 99225-8767. 99225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. E a gente começa esta edição falando de um caso de triplo homicídio na zona sul da cidade. 3 homens foram mortos a tiros no Morro da Liberdade. O crime aconteceu por volta de 7 horas da noite de ontem. Triplo homicídio aconteceu aqui no Morro da Liberdade, zona sul de Manaus, por volta de 7 horas da noite. De acordo com testemunhas, homens encapuzados com um armamento de grosso calibre entraram aqui pela rua São Luís em direção aqui ao beco São Joaquim. Foi nesse ponto que eles encontraram aqui o Igor Renato Lima Pires e um homem identificado como Caio. E também o Diego Viana da Silva. O Diego Viana da Silva estava passando no momento em que estava acontecendo essa ação. E, de acordo com testemunhas, ele também foi alvo dos disparos. Um outro homem que não foi identificado pela polícia foi levado ao hospital com ferimentos à bala. Ele foi ferido no momento do tiroteio, então ele foi encaminhado ao hospital e não tem informação até o momento do estado desse homem. Aqui é o beco São Joaquim, por onde uma outra pessoa correu e conseguiu, naquele momento, fugir, mas foi alcançado por esse grupo que estava encapuzado e foi alvejado com vários disparos. É o Igor Renato Lima Pires. Normalmente, as execuções ela tem uma motivação. Porém, tem informações que uma das vítimas estava passando no local errado, na hora errada. Era um segurança que estava caminhando. Todo dia ele fazia essa caminhada, ele acabava cortando o caminho. E na hora que essas pessoas chegaram para possivelmente fazer uma retaliação contra essas pessoas que estavam envolvidas com o tráfico, e foi surpreendida. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. E na Compensa, o homem também é morto a tiros e o corpo de uma menina é encontrado em um matagal. Mamed Matias Mussa, de 35 anos, foi morto com vários tiros enquanto dirigia no conjunto Rio Xingu. O homem já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. O crime aconteceu por volta das 10 horas da noite. Mais cedo, também naquela área, a polícia foi acionada durante a tarde, depois que moradores encontraram o corpo de uma menina que aparentava ter entre 15 e 17 anos e estava com as mãos e pés amarrados. De acordo com a perícia criminal, a garota estava morta há 72 horas. Os casos estão sendo investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E na Zona Norte, aqui em Manaus, um carro capotou depois de uma perseguição policial. Os bandidos chegaram a trocar tiros com a PM. O Danilo Alves vai trazer para a gente essas informações na tela. Tudo começou lá no Novo Aleixo. Os policiais militares da Rocan receberam um chamado dizendo que algumas pessoas estavam realizando assaltos lá no bairro Novo Aleixo. Foi então que a polícia verificou que uma TV de LCD tinha sido roubada na rua João Câmara. Eles verificaram que 4 pessoas estavam fazendo esses arrastões por ali com um carro modelo Gol. Eles começaram uma perseguição, encontraram o veículo com esses 4 meliantes. Um deles atirou contra a viatura. Aí não teve jeito. Eles vieram por aqui, quando chegaram aqui na rua Êxodo, eles acabaram batendo ali, e capotaram o carro. Em alta velocidade, quase pega as crianças que brincam aí no meio da rua, né? E bateu naquele buraco feito pela chuva, parece que o pneu estava estourado, bateu nessa outra beirada e subiu aqui, né? Subiu mesmo, o motor bateu em cima daquela negócio da Manaus Energia aí. Pensei que ia morrer. Todos foram presos e a TV foi recuperada. E a audácia dos bandidos está cada vez maior. Uma família foi roubada na frente da própria casa no Riacho Doce. Os suspeitos levaram bolsas, celulares e por pouco não levam o carro com as crianças no banco de trás. E ele ainda falou assim pra mim, calma que eu vou tirar. E eu disse pra ele, não, deixa que eu tiro meu filho, eu só quero os meus filhos. O depoimento de uma mãe que viveu momentos de pânico. O crime em frente à casa da família, no bairro Riacho Doce, zona norte da cidade. No carro estava ela, o marido e os filhos, de 4 e 2 anos.
Meu esposo estava colocando o carro na garagem, eles vieram correndo, aí abordaram primeiro ele, aí viram que eu estava em pé no portão, aí o outro já foi me abordando, pedindo celular, e aí as crianças ficaram sozinhas dentro do carro no momento, né? Ele foi tirando esse aqui, quando eu vi que eles iam levar o carro, a minha reação foi só tirar as crianças de dentro do carro. O marido chegou a ser ameaçado pelos bandidos. Calma que eu vou, né? Aí sai do carro, desliga o carro. Aí eu fui saindo, foi quando ele pegou no meu pescoço e foi tirando, né? Que eu vi ela com a menina. Eu disse que se eu sair, ele pode querer furar os dois. O caso foi registrado na delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, mas o carro ainda não foi encontrado. Vale lembrar que no começo de fevereiro, uma criança de 3 anos foi levada por bandidos durante um assalto no centro da cidade. E nós vamos trazer agora mais um caso de furto de carro feito com o chapolim. É aquele equipamento que os ladrões usam para evitar o travamento dos veículos. Dessa vez, a vítima estava na Zona Norte. As imagens que vocês vão ver agora são de um furto que aconteceu na última sexta-feira, no dia 24 de fevereiro, no bairro Novo Aleixo. A proprietária deste veículo tinha estacionado o carro na frente de um mercadinho e saiu para resolver algumas coisas. Quando ela fechou o alarme do carro, ela percebeu um barulho estranho, como se alguma coisa estivesse caindo dentro do veículo. Ela voltou para dar uma olhada, para entender o que era aquele barulho e viu que não era nada, continuou a seguir a vida dela. Bem, logo depois, o assaltante chega, pega a bolsa dela, todos os pertences que ele encontra dentro do carro e sai. Ele havia utilizado um equipamento que a polícia chama de chapolim. É um equipamento que, quando você aciona no momento do alarme, ele evita o travamento do carro. Como a dona do veículo não abriu as portas, não checou, para ver se o carro realmente estava travado, o ladrão teve toda a chance do mundo que ele precisava para poder pegar a bolsa e todos os pertences. Dentro existiam alguns equipamentos eletrônicos, tablets, cheques, documentos, enfim, tudo aquilo que uma pessoa carrega na bolsa quando está resolvendo os seus problemas. O registro desse furto foi feito no 27º Distrito Integrado de Polícia e agora a dona espera reaver os pertences. Eu espero que as pessoas vejam, e que achem, que tentem localizar, identificar, inclusive a placa do veículo. Não sei também se a placa do veículo é fria ou se o veículo estava roubado, Você acha que pelas imagens dá para identificar, quem sabe chegar nessa pessoa? Você daria uma dica para que outras pessoas também não sejam vítimas desse tipo de furto? Sim, a minha dica é que em qualquer lugar que a pessoa saia, ela sempre, além de travar o carro, ela verifique na maçaneta, independente se ela foi rápido, se ela vai demorar, que ela sempre verifique que não guarde mais nada de valor no carro, muito menos na bolsa, o mínimo possível. E aí a gente reforça que era a orientação das autoridades em segurança. Nunca deixe nada de valor no carro, mesmo que seja uma bolsa vazia, porque isso atrai os bandidos. Nesse caso, é provável que os bandidos já vinham seguindo a mulher, porque eles agiram porque tinham certeza de que alguma coisa havia ali dentro do carro, alguma coisa de valor. Estavam seguindo e os bandidos conseguem ver o que tem dentro do carro, mesmo que o veículo tenha isso filme no vidro. E isso também é possível à noite. Eles usam uma lanterninha para ver o que tem de valor no carro. E aí já estavam seguindo, alguém ficou ali só observando. Aí no momento em que ela acionou o alarme, o criminoso acionou ao mesmo tempo o chapolim, que é esse dispositivo que bloqueia o alarme. E aí no primeiro momento, ela desconfiou que alguma coisa estava errada, retornou lá no carro, não percebeu nada. No segundo momento tentou travar de novo, os bandidos apertaram de novo o chapolim e aí dessa vez ela entrou e os bandidos rapidamente agiram ali, em menos de 30 segundos, levaram a bolsa dela. E normalmente as mulheres costumam ser mais vítimas desse tipo de crime, por vários motivos. Um, que a mulher acaba diante de um assalto sendo uma vítima mais fácil, E nesse caso, mulher sempre tem alguma coisa, sempre anda com bolsa grande, carro de mulher normalmente costuma ser cheio de coisas, de
recursos, de roupa, de sapato, de perfume. A mulher leva quase tudo ali, praticamente mora dentro do carro. Então, os assaltantes já têm essa predisposição a invadir esses carros. No caso, a mulher podia estar sendo seguida, mas esse tipo de crime com o chapulim, o cara fica estacionado em qualquer estacionamento ali, esperando qualquer vítima. E com esse dispositivo, por mais que a gente bloqueie ali no alarme, não vai bloquear, não vai travar as portas. Então, o ideal, de fato, é que pare, depois de bloquear, teste as portas para saber se realmente fechou, porque eles têm tecnologia para cometer esse tipo de roubo. E nessa quarta-feira pela manhã, um homem se passou por um cliente de um mercadinho lá no bairro São Francisco. Ele agiu naturalmente, como se fosse fazer compras, e quando chegou a hora de pagar, anunciou o assalto e levou todo o dinheiro que estava no caixa. O Danilo Alves tem outros detalhes para a gente, acompanhe. Esse é mais um caso de assalto a estabelecimentos comerciais que ficam nos bairros. Desta vez, o alvo foi aqui no bairro São Francisco, aqui na zona centro-sul da cidade. Este homem, que está de camisa preta, que chega no mercadinho já sabendo o que ia fazer. Ele chega até a disfarçar. Chegou aqui dentro do mercadinho, abriu aqui a porta, pegou uma água de coco, perguntou quanto era o preço e depois foi para o caixa já com refrigerante. No momento em que ele foi atendido, ele anunciou o assalto. Ele puxou a arma, apontou para mim, disse que era um assalto. Aí eu falei, pelo amor de Deus, não faz nada, ele só quer o teu telefone. Aí eu puxei. Quando eu puxei, ele olhou, quando ele foi botar no bolso, ele perguntou se era um iPhone, com raiva. Eu peguei e disse que era. Ele falou, não quero seu telefone, me dá só o que você tem na gaveta. Aí eu peguei e dei só o grosso pra ele, que era uma faixa de R$100. Aí ele pegou, abriu a gaveta toda e levou todo o estrocado que tinha. Como a qualidade do vídeo é muito boa, dá pra gente identificar essa pessoa. Se você sabe, se você tem alguma informação sobre ele, então pode ligar para o 181 da SSP, que é o número dos foragidos, das pessoas que são procuradas, ou também para a Polícia Militar, a terceira companhia interativa comunitária que patrulha aqui o bairro do São Francisco. Ele devolveu o celular porque aquele smartphone permite que a polícia rastreie o aparelho. Aliás, você pode fazer isso no seu smartphone, você pode baixar um aplicativo ou ativar o seu celular para que ele seja rastreado no momento em que você perdeu o aparelho ou no momento em que você for furtado. Um acidente de trânsito deixou 3 pessoas mortas e outras 4 feridas no quilômetro 72 da rodovia AM-254, que liga Manaus ao município de Altazes. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o repórter Danilo Alves. Danilo, bom dia. Conta pra gente como foi essa situação, hein? Bom dia, Wilson. Bom dia a todos que assistem o Manhã no Ar. A situação foi bastante triste, Wilson. Tudo aconteceu na manhã de ontem, por volta das 9 horas. O gerente do Banco do Brasil, Manuel Iris Teles de Andrade, de 59 anos, e praticamente toda a família dele se envolveu no acidente. Foram 3 mortos. Ele foi uma das vítimas. A esposa dele, Osana Bragança de Andrade, de 34 anos, e a irmã dele, a Daiane, de 23 anos. No caso, tudo aconteceu quando eles estavam saindo aqui de Manaus até Altazes, que é onde ele trabalha, né, no banco. Era no quilômetro 74, quando de repente o veículo que eles estavam acabou perdendo o controle. A motorista era a Osana, de acordo com as testemunhas, a esposa do Manuel. Quando ela perdeu o controle do veículo, eles acabaram capotando no meio da estrada. Como é uma estrada bastante reta, de acordo com a polícia militar, eles poderiam ter cochilado ali da volta para casa, porque eles passavam um feriado em Manaus, segundo os amigos e familiares de todas as pessoas. Eles estavam aqui por conta do feriado do Carnaval e voltavam para casa, porque o Manuel tinha que abrir o banco meio-dia para trabalhar. Tanto que o banco também não recebeu atendimento ontem e não deve receber também o atendimento hoje. O que aconteceu depois foi que eles devem ter cochilado ao volante e acontecido esse acidente. Dessas 7 pessoas que acabaram sendo vítimas desse acidente, além dos 3 mortos, também há 4 feridos. Os 2 filhos do casal, Manuel e Osana, o Vitor Gabriel, de 8 anos, e também uma menina de 6 anos, que é a Melissa Bragança. Os 2 também se acidentaram, além da filha da Melissa, no caso, a filha da irmã do Manuel e também o esposo da irmã do Manuel, que é o Ezequiel. Eles
4 foram trazidos aqui para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. As crianças estão no setor infantil e já o Ezequiel está aqui mesmo no hospital principal. A Suzan, a Secretaria de Estado de Saúde aqui do nosso estado, mandou uma nota falando sobre o estado de saúde das crianças. A menina, a Melissa e o Vitor Gabriel, de 6 e 8 anos, se encontram aqui no Joãozinho em estado estável. Já a menina, que no caso é uma menina de 1 ano, que é a filha do casal do Ezequiel e da Daiane, ela já foi, né? Já saiu do hospital, já recebeu alta, graças a Deus ela já saiu do hospital. Então, no caso, foram 7 pessoas. Já o Ezequiel, não recebemos as informações sobre o estado de saúde dele. Outra questão também é o corpo das 3 vítimas que acabaram morrendo nesse acidente trágico. Vão ser trazidas aqui para Manaus ainda hoje. De acordo com o prefeito da cidade, haverá aí todo um apoio, uma força-tarefa junto com a polícia, o 1º Batalhão da PM de Altazes e também das Forças Armadas, juntamente, na verdade, a Polícia Militar de Manaus deve trazer o corpo do gerente do Banco do Brasil aqui para Manaus ainda hoje, que ele deve ser velado na capital, já como ele era da capital, assim como a família dele. Wilson. E aí, Danilo, até daqui a pouco, lamentável essa situação, a gente não sabe as causas do acidente, não foram reveladas ainda, mas não existe coisa pior do que você dirigir com sono. É muito complicado, é muito difícil. E tem outra coisa, essa picape estava superlotada, né? 7 pessoas não cabem aí dentro. Né? Apenas 5 pessoas. Exatamente, para 5 pessoas. E a estrada, essa 254, é uma estrada boa, né? Tem poucos buracos ou quase nenhum buraco. É uma estrada boa. E aí o que acontece, Adriane? Há também um movimento menor nessa estrada e quando há esse comportamento na estrada, poucos veículos, o condutor tende a pisar um pouco mais no acelerador. E é aí que o pior acontece. A gente lamenta pelas mortes, né? Essas crianças que estão no hospital ainda provavelmente vão receber a informação de que os pais morreram. Enfim, é algo realmente muito triste, serve de alerta para todo mundo que pega a estrada. Descanse antes de pegar uma estrada, principalmente se for um percurso longo, porque você pode ter consequências muito desagradáveis, pode perder a vida, como foi nesse caso. E o Jornal A Crítica de hoje também destaca essa tragédia. Tragédia na estrada. Gerente do Banco do Brasil, esposa e irmã morrem em acidente na rodovia AM-254, que liga Manaus ao município de Altazes. 2 filhos do casal sobreviveram. Essas e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E um trecho de uma ponte na Avenida Brasil oferece risco para as pessoas que passam pelo local. O problema por lá é que a ponte está com a estrutura toda comprometida e a população entrou em contato com a gente porque tem medo de que uma tragédia aconteça. Quem vai contar melhor para a gente essa história é o repórter Márcio Paz Barreto. Quem vem do bairro da Compensa com destino ao centro da cidade vai encontrar na Avenida Brasil, nesse trecho aqui, ó, bem próximo do cruzamento com a Estrada da Compensa, essa contenção que foi colocada pela Prefeitura. Isso porque essa área está com sério risco de desabar. Tá aqui, ó. É uma parte muito perigosa que eu nem arrisco a chegar próximo, porque essa situação aqui já aconteceu outras vezes nesse mesmo trecho aqui da ponte, anos atrás. E por aqui, onde passavam crianças, pessoas, hoje já não passam mais. O trânsito já começa a ficar complicado aqui em horário de pico, porque não há nenhuma sinalização de que aqui existe obras, apenas esses dentes de dragão, como são conhecidos, né? Aqui bloqueando a passagem dos veículos. E por aqui passam veículos pesados, como esse caminhão aí, caçambas, carros leves, motos, vários veículos passam aqui pela Avenida Brasil. Isso aqui há 2 anos atrás começou a ceder a pista, né? Então foi detectado que não é só um deslizamento. Se não tomar cuidado da forma devida, vai abaixo e não vai demorar, porque aqui é uma via pesada, digamos assim, porque aqui é transporte e carretas pesadas mesmo que passam no local. Essa área aqui é uma área onde as pessoas passam, caminham aqui nessa área e foi impedido agora de passar por conta desse risco aqui. Sim, perfeito. Isso aqui realmente é uma área de caminhada, né? Colocaram os de dragões, mas não sinalizaram que as crianças não podem passar porque o risco continua. Mesmo com a interdição dela, as pessoas estão passando por aqui
e não tem sinalização que é proibido. O que a gente percebe aqui que na parede aqui, ó, é que há muita rachadura. Então é um processo que vai evoluindo. Essa área aqui ela vai cedendo com o tempo e aí o risco fica cada vez maior. Daqui a um tempo vai prejudicar a passagem da Avenida Brasil e vai ser um transtorno total para a comunidade. Bem na frente da Prefeitura de Manaus existe um problema que está parado. E o senhor estava falando aqui que não vê o pessoal da Prefeitura trabalhando aqui. Trabalharam um dia que eu passei, eu moro aqui na Avenida Brasil, aqui mais próximo. Passaram, vi colocar esse gigante. Quando foi 5 horas da tarde, deixaram e ficou do jeito que está aí agora. Não mudou mais nada. Não voltaram mais aqui? Não, nunca mais vieram. Está com uma semana mais ou menos, é isso, né? E aí, está desse mesmo jeito. O risco de alguém cair, uma criança cair aí, em caso de acidente, aí quem vai responder pelas pessoas, né? Olha que a ponte fica na frente da Prefeitura e a poucos metros dali está a sede do governo do estado. A Secretaria Municipal de Infraestrutura diz que uma equipe já está trabalhando no local para solucionar o desnivelamento de uma proteção de concreto da ponte e, por conta disso, um trecho da rua teve de ser interditado. Mas os agentes do Manaus Trans estão orientando o trânsito na área. A Secretaria disse ainda que está em fase de elaboração de um estudo topográfico do local. Porém, de forma imediata, foi construída uma contenção de madeira para evitar maiores transtornos. E moradores do conjunto Petros e Roxinol passaram o carnaval sem água. A Manaus Ambiental ainda não deu informações precisas sobre o que estaria causando esse problema naquela área. Já são pelo menos 8 dias que os moradores aqui do conjunto Petros e dos outros bairros, das outras comunidades, das outras áreas que tem aqui perto, né, estão sem água. E hoje eles resolveram aqui se reunir, aproveitar aí esse finzinho de feriado de quarta-feira de cinzas, justamente para protestar, para ver se a Manaus Ambiental dá uma solução para o problema. Tem muita desculpa que já deram para esses moradores aqui e a Manaus Ambiental não conseguiu ainda resolver o problema, não é isso mesmo? Primeiro eles falaram que a adutora do Coroado tinha rompido, por isso nós estávamos sem água. Depois a desculpa foi que a adutora do Jorge Teixeira. Eu até falei, brinquei com a moça, que eu disse que eu não sabia mais onde eu morava. Porque se a adutora rompeu do Coroado, a gente estava sem água, a do Jorge Teixeira também. Então agora a desculpa que eles estão providenciando, mudando a canalização da água para resolver o assunto. E isso já são 8 dias, cada dia a gente liga, cada dia é um novo protocolo que tem que ser, porque o que a gente ligou ontem já não serve para hoje. E eu tenho uma academia, seu Cleudo tem um restaurante fechado, porque não tem água para se trabalhar. Entendeu? E ninguém toma providência. Aí hoje, quando eu liguei, ele disse para mim, já está tudo resolvido. E resolvido não está nada, que são 8 dias sem água. Pois é, o comércio está prejudicado, os moradores estão prejudicados. Imagina o que é passar o carnaval sem água. Muito ruim, né? Horrível, péssimo, minha filha. Não temos água, passa o caminhão, fornece um pouquinho, aí mentem dizendo que no outro dia está resolvido, não aparece ninguém. Então nós precisamos de ter água e dar satisfação pra gente, que nós não estamos dando satisfação de nada, nada. Eles não dizem qual é o dia certo, eles não falam onde é que estão arrumando, que a desculpa é que estão arrumando, não estão arrumando nada. Nós estamos a mercê. E nós estamos aqui querendo que nos digam quando vai ser restabelecido o abastecimento. Por enquanto eles só fecharam uma via, estão abrindo, são poucos moradores, mas se a situação não for resolvida, eles prometem ir lá para fora, na Alameda Cosme Ferreira, e deixar realmente todo mundo sem passar, porque afinal de contas, né, um carnaval como esse, ninguém merece, né, gente? Queremos água! Queremos água! Queremos água! O conjunto Petros fica ali ao lado do estádio Carlos Amit, bem perto de onde aquela adutora de segunda linha se rompeu. E aí os moradores estão tendo esse problema desde que isso aconteceu. Também os moradores do Coroado estão há mais de uma semana sem o abastecimento de água. A Manaus Ambiental disse que ia fazer uma redistribuição da água naquela área para evitar outros transtornos relacionados a essa situação dessa adutora, mas não deu uma continuidade sobre isso, uma resposta. Ninguém sabe se está tendo obra, quando vai começar. O fato é que os moradores estão sofrendo com essa irregularidade no abastecimento. E aqui a gente aproveita para convocar a Arsan, que é o órgão, a agência reguladora, né, que fiscaliza esses serviços concedidos, e também a Prefeitura, que é o ente que cede os direitos para que a Manaus Ambiental explore esse serviço. E a pior situação
nesse caso é você não ter um retorno, você não saber quando essa água vai voltar ou ter uma previsão. Porque o que a Manaus Ambiental fez durante esse período? Rompeu a adutora, 3 dias depois você teve um novo rompimento, 10 dias depois, antes disso, eles tiveram que parar mais uma vez a Alameda Cosme Ferreira. E para resolver o problema, já que a tubulação não estava mais dando conta do fluxo de água, eles resolveram tirar aquela distribuição daquela área, mas ainda não encontraram uma alternativa para as pessoas que moram ali perto. Então, você resolveu um problema, não vai romper a tubulação ali na Alameda, mas em consequência também não vai ter água para essas pessoas. E ficar sem água não dá, é um bem essencial. A gente mora numa cidade com temperaturas altíssimas e paga por esse serviço, paga caro também por um tratamento de esgoto que na maior parte da cidade não existe, e a gente está aguardando uma resposta da empresa, da Manaus Ambiental, sobre o que vai ser feito, né? Se, por enquanto, vai ser só esse abastecimento de carro-pipa, que ele seja pelo menos regular. E nesse período chuvoso, muitas famílias que moram em áreas de risco, principalmente próximo ao Igarapé, estão perdendo o pouco que conseguiram juntar por causa das enchentes. Só na comunidade Sol Nascente, que fica na zona norte da capital, cerca de 30 famílias ficaram desabrigadas. A comunidade Sol Nascente existe há mais de 10 anos, segundo os moradores. Mas nem as ruas receberam obras de infraestrutura ainda. Sem o saneamento, a água desce com força pelo barranco e alaga casas como a de Maria Amélia. Vem muito forte, né? Aí infiltra para dentro da minha casa, que não está embuçada, né? Que eu não tenho condições de estar embuçando. Aí alaga, aí prejuízo. A situação mais grave está na parte baixa da comunidade, perto do Igarapé. Mais de 30 famílias foram afetadas por uma alagação. Agora, roupas e eletrodomésticos estão espalhados no quintal das residências, porque não servem mais. Tem 2 sugestões aqui que são dadas por esses moradores todos que vocês estão vendo para tentar solucionar o problema, né? Uma delas seria tentar conseguir uma moradia para essas pessoas e retirá-las dessa área, ou então fazer uma obra de infraestrutura que resolva a alagação, o problema do Igarapé. Essas famílias aqui, tem gente que mora aqui há 1 ano, há 2, há 3, mas tem gente que chegou aqui, principalmente nessa área mais baixa, há mais de 10 anos. Ou seja, é uma situação que já deveria ter dado tempo para que fosse solucionada. A infraestrutura já deveria ter chegado aqui e ainda não chegou. Moradores como Carlos só saem usando galochas. Ele mostra que a água subiu mais de 1 metro durante a alagação. O sofá é apenas um dos muitos prejuízos que a família dele sofreu. De fora outras coisas, cama também, tudo, cama box, eu perdi tudo, minhas coisas, entendeu? Eu tenho poucas coisas, que eu não tenho, eu já perdi a maioria. O que vocês esperam? Bom, a gente precisamos, o que eu espero é ajuda, entendeu? A ajuda do governador, do prefeito, que venha olhar por nós aqui. A gente vem dizer que nós estamos abandonados. Na margem, é possível ver que algumas casas estão desabando. Esta moradora já vive aqui há 5 anos e afirma que o curso do Igarapé está cada vez mais perto da porta da frente. Cada vez que chove, cava aqui, tá desse jeito. Tô chegando a hora, chega até na minha casa, de Deus o livre, até cair aí. As alagações levaram até a ponte de madeira que existia aqui. Para quem mora do outro lado, o único jeito é se arriscar atravessando. Marcela também foi prejudicada quando a área ficou embaixo d'água. Trabalho com venda, né? Eu tenho que ir nas casas das pessoas, atrás de cliente, né? Aí eu vou lá, vendo, aí cobro depois. Eu preciso dessa ponte. É para isso. Do lado de lá também alaga. Aí quando o pessoal quer voto, eles vêm aqui, representante vem, vereador vem aqui. Aí depois que eles ganham, eles estão lá na Câmara, lá, eles esquecem do pessoal daqui. Situação difícil, né? Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos informou que ontem mesmo foi feito o cadastro de 82 famílias. A partir de quinta-feira, dessa quinta, a partir de hoje, eles vão receber colchões, calçados e outros benefícios. Já sobre as famílias que solicitaram aluguel social, a Secretaria informou que a Defesa Civil precisa primeiro avaliar as condições das moradias para poder conceder esse benefício. Você, quando vai ao centro da cidade, consegue estacionar o carro de maneira fácil ou precisa contar com a sorte? Já pensou que a situação é complicada para todo mundo e mais ainda para quem tem algum problema de locomoção? E apesar das pessoas com deficiência terem garantido, por lei, o direito a um estacionamento preferencial, encontrar essas vagas não é tarefa fácil. Carro para tudo que é lado, para onde se olhe, mais carro.
Gente parada onde não deve, usando pisca-alerta de forma errada. Uma verdadeira confusão no trânsito. Estacionar por aqui é uma missão quase impossível, diga-se de passagem. Estou na segunda volta aqui para poder estacionar aqui no centro. Não está fácil para ninguém. Se o motorista, que tem todas essas opções, já não consegue estacionamento, imagina o deficiente. Aí você diz, mas tem vaga preferencial. Tem. Mesmo porque eles são amparados por lei, que determina que 5% do estacionamento sejam reservados aos idosos e 2% para pessoas com deficiência. Sinalizar o estacionamento preferencial em locais públicos, ruas e avenidas é obrigação do Manaus-Trans, assim como a fiscalização. Mas em espaços privados, onde apenas pintam o chão de azul e não colocam a placa, o órgão não tem como multar, porque não há indicação de que a vaga é exclusiva. É como se ela não existisse. Só que aqui, né, Eduardo Ribeiro, o Manaus-Trans pode autuar, tanto que esse carro foi multado. O veículo que se encontra na vaga destinada a idoso e não tem o cartão, lá na frente ele é notificado. O Ronaldo é cadeirante há quase 30 anos, mas dirige e sempre tem dificuldade na hora de conseguir uma vaga. Não há respeito desse direito que nós temos, adquirido através de uma legislação específica. Em qualquer lugar que a gente vá, a vaga está sempre ocupada por pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência. O jeito é contar com a consciência das pessoas. Caso contrário, a teimosia vai pesar no bolso. A multa para quem insistir em estacionar em vaga preferencial é de R$ 293,47. E de quebra, mais 7 pontos na carteira. O que falta normalmente é respeito em relação a essas vagas, né? E também uma prioridade para isso, porque não adianta você simplesmente sinalizar o chão colocando uma pintura azul e com uma cadeira de rodas, se você não dá condições para que o cadeirante, por exemplo, saia dessa cadeira de rodas, porque não adianta ter apenas a vaga. Essa vaga ela precisa ser maior para você ter a mobilidade de sair do veículo, né? Então, quando a gente vê essas vagas aí na TV, que na reportagem da Larissa, dá para perceber que não deu preferência nenhuma, de fato, para essas pessoas que têm necessidades especiais. Em alguns shoppings, Wilson, quando a pessoa ainda o estabelecimento coloca a pintura e deixa a vaga mais ampla, ainda tem motorista que resolve estacionar nesse espaço, que era para dar mais mobilidade ao cadeirante. E no caso do centro, é difícil encontrar uma vaga e aí os cadeirantes acabam caindo nos estacionamentos privativos que exploram, né, e de uma forma muito abusiva o valor do estacionamento à hora, né? E olha, a gente fala agora de um dado preocupante. O Amazonas tem a terceira pior renda familiar do Brasil, segundo os dados divulgados pelo IBGE. E a nossa equipe foi atrás de respostas para entender por que o nosso estado apresentou esse resultado tão negativo. R$ 739. Acredite. Essa é a renda média das famílias amazonenses, segundo dados divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O dado divulgado pelo IBGE corresponde ao período de 2015 a 2016. Com a terceira pior renda familiar do Brasil, o Amazonas só ganha do estado de Alagoas, onde a renda familiar é de R$ 662, e do estado do Maranhão, onde a renda média ultrapassa um pouco mais de R$ 570 mensais. Mas por que será que o Amazonas teve um resultado tão negativo? Para essa economista, os números são reflexos da crise econômica e pelo fato de a maior parte do PIB, o Produto Interno Bruto do Estado, estar concentrado na capital. Enquanto a gente não tiver uma certa segurança no país com essas definições tanto do cenário político quanto fiscal, realmente a cidade continua sofrendo bastante, principalmente o nosso polo industrial, principalmente o nosso comércio. Manaus representa tanto o lado positivo quanto o lado negativo desse cenário de crise. Então, por que desse número tão baixo que a gente conseguiu encontrar nessa última pesquisa do IBGE? E como deve ser sobreviver com tão pouco? Para a população, as famílias precisam de bem mais que R$ 739. É muito pouco. Tem que ralar um pouquinho, né? E segurar um pouquinho também o bolso para não gastar muito. 739 não dá muita coisa. A cesta básica aumentou,
feijão caro, farinha caro, tudo caro, né? Lá você vai, acho que uns R$300 só com comida. Conta de luz, meu Deus, é altíssima. Conta de água, pior ainda. Então, contando tudo o que a gente tem que pagar, 730 não dá para nada, ainda fica devendo. No mínimo R$5.000. E salário mínimo seria pouco. Isso básico, porque pessoas que ganham salário mínimo 700 só vai tomar cafezinho e vai passar muita fome. Diante de um cenário tão difícil, a economista explica que a melhor opção é buscar uma alternativa de renda para complementar os ganhos de casa e planejar o gasto de cada centavo. Muitas famílias não sabem quais são exatamente as despesas do mês e acabam gastando ou pagando contas e gastando com algo que não seja necessário, que não esteja ali naquele planejamento mensal. Então é interessante você pega um caderno, um lápis, anota quais são todas as suas despesas, quais são suas obrigações prioritárias no mês e quais são as receitas, ou seja, o que vai entrar naquele mês e como você vai usar esse rendimento, já que é um rendimento que está tão pouquinho, então você tem que ter um cuidado redobrado no uso e fazer tudo planejado. Para quem vai declarar o Imposto de Renda 2017, é bom ficar atento a algumas mudanças. A declaração começa a partir de hoje e vai até o dia 28 de abril. Raul, há 9 anos, declara o imposto de renda. Diferente de muitos brasileiros, não deixa para a última hora. Assim que recebe o rendimento anual da empresa em que trabalha, cuida logo de se antecipar. Toda vez que eu posso, eu acabo declarando logo nos primeiros dias, porque a gente sabe, assim que você declara logo nos primeiros dias, você recebe logo de imediato. Segundo a Receita Federal, neste ano, os contribuintes com rendimentos acima de R$ 28.559,70 deverão declarar. O aumento foi de 1,54%, comparado a 2016, quando o valor era de R$ 28.123,91. Para esse ano, outras mudanças também irão ocorrer. O que precisa para declarar? Você precisa ter os informes de rendimento, do que você recebeu da empresa que você trabalha, se foi a título de prolabore, se você for empresário, os informes de rendimento do banco, onde você tem conta corrente, que também precisa ser informado na declaração do imposto de renda, se você teve despesas médicas, hospitalares, com plano de saúde, com instrução de dependentes, os dependentes diretos, desde que sejam as instruções diretas. O que são instruções diretas? Aquelas com colégio, creches, faculdades, essas que vocês vão poder declarar. Não pode declarar mais nada que tenha cursinho de inglês, isso não pode mais ser declarado. Outra novidade é a atualização automática do programa da Receita. Hoje, o mesmo programa que analisa, é o programa que faz, analisa, ele também transmite, não tem mais necessidade de ter o Receita.net. E a outra grande novidade é que, se a Receita Federal for lançar uma nova versão do sistema, ele vai receber um comunicado e ele vai ser atualizado automaticamente, assim como acontece com os smartphones hoje. O ano passado, a idade mínima do dependente era de 14 anos. Com a mudança, diminuiu para 12 anos completos em até 31 de dezembro de 2016. A Receita Federal vem diminuindo já há uns 2 anos o valor da obrigatoriedade de apresentar os dependentes terem CPF. Então, em 2017, os dependentes, para declarar os dependentes, terão que ter, acima de 12 anos, terão que ter CPF para declarar. O Raul tem 3 filhos que, por enquanto, não estão na idade de declarar. Mas ele sabe da importância de fazer a contribuição. A gente sabe que quanto mais dependentes nós declaramos no imposto de renda, isso, em partes, é bom para a gente porque a gente recolhe menos. Acaba influenciando na quantidade de dependentes, tem escola dos meninos, tem médico, tem dentista. Então, tudo isso engloba para a questão de você restituir, A Receita Federal pretende alcançar 28.300.000 contribuintes. Para quem precisa esclarecer algumas dúvidas, o Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas pode ajudar. Basta ligar 3236-8117. Não deixe para a última hora, porque quem está pensando que vai até o dia 30 de abril, não. Vai até o dia 28 de abril, inicia-se no dia 2 de março e vai até o dia 28 de abril.
E depois do intervalo, a gente conta a história de uma jovem amazonense que está realizando uma campanha para encontrar o pai, um australiano. E ainda tem entrevista ao vivo com o novo comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. A gente volta já.